Ultimamente eu estou numa fase otaku. Não acredito que falei otaku, não ironicamente. Enfim, eu estou numa fase da vida onde meu preconceito com anime fudidamente gigantesco, até mesmo animes antigos, não existe mais. Eles não me assustam mais. Comecei a só querer apreciar boas obras, sem ligar se é canonicamente canônico ou a versão mais aceita. Aliás, sim, eu sou fã de One Piece e ele é estupidamente longo. Além de já ser antigo na época que eu comecei a assistir, é tipo um combo das coisas que eu tinha preconceito há pouco tempo atrás. Mas One Piece é um estilo de vida, não um anime. Então, eita porra, então não conta. E todo esse contexto é só pra mim dizer que eu comecei a assistir Yu Yu Hakusho. Já tinha ele todo baixado no computador há uma era, mas eu nunca tive a coragem de começar a assistir. Até que acabou minha internet, então por que não, né? Eu não estava preparado para o que viria. De repente, eu estava completamente apaixonado. Mesmo que no fundo eu sabia que seria bom. Afinal, é uma obra do Togashi, criador de Hunter x Hunter, meu segundo anime favorito, e eu acredito que, objetivamente, Togashi é o melhor escritor de shounen. Não o melhor desenhista, não tão criativo quanto o Oda, mas eu tenho um grande apreço por sua escrita. Só que Yu Yu Hakusho foi um de seus primeiros trabalhos. Como que eu ia saber que é tão bom o bastante para eu maratonar 40 episódios em poucos dias? Inclusive, é desses episódios que eu vou comentar hoje. Mais especificamente até o episódio 46, na luta do Kiko contra o Kurama, onde o Kurama vira esse homem gostoso pela primeira vez. E sério mesmo, quem esse cara parece além do Kiko? Enfim, eu sou o Christian Figueiredo e hoje eu irei dar minhas primeiras impressões de Yu Yu Hakusho. E eu bati no microfone, tomara que não tenha dado nada. O anime começa de uma maneira maravilhosa, com a morte de Yusuke e sua jornada para ressuscitar, esse sendo o contexto dos primeiros episódios, e é tão emocionante que eu choro toda vez que eu assisto, o que não foi poucas vezes, porque eu já tentei assistir Yu Yu Hakusho anteriormente, mais de uma vez, mas sempre parava depois que o Yusuke ressuscitava, porque esse começo é tão perfeito e poderoso que quando as lutas gratuitas começam, eu simplesmente não conseguia me entreter mais. Mas, vamos por partes. Eu acredito que Yusuke é um dos melhores protagonistas, não por ser o mais diferente, mas sim porque o Togashi sabe dar impacto às suas ações, criando situações brilhantes para desenvolver e demonstrar sua personalidade notavelmente forte. E explorar nesse contexto de vida após a morte é perfeito. Antes de assistirmos suas vitórias, assistimos o que esse cafajeste pode perder. E conhecemos o seu bom coração e somos apresentados a uma situação bem interessante. Que sua morte foi em vão, então Yusuke pode voltar à vida. Mas ele não quer, por acreditar que não só sua morte foi em vão, como também a sua vida inteira. Yusuke acredita vividamente que sua vida não tem valor. E o resultado dessa surpreendente decisão do Yusuke é vermos o porquê a vida dele na verdade tem valor, sim! Um valor através dos outros, das pessoas que o amam e sabem que sua vida vale a pena por ser vivida. Não só Yusuke está vendo o resultado de sua morte, como nós também, e é fácil se identificar, porque todos passamos por esse momento, mesmo que seja um lapso de pensamento, onde questionamos o porquê vivemos, e aqui em Yu Yu Hakusho, aprendemos juntos a Yusuke que a morte nunca é a solução, nunca é uma resposta, ela é até mesmo egoísta para com os que ficam. Vale a pena se esforçar, vale a pena trilhar nosso melhor caminho para poder viver com aquele que amamos, no melhor cenário possível. Vale a pena viver para amar de forma plena, porque isso é viver, e não dar toda a nossa atenção aos problemas, mas sim para aquilo que nos melhora. Claro que é bom enfrentar os problemas de frente, mas falarei disso depois, porque o Yusuke com certeza enfrenta de frente os problemas. Porque agora eu só sei que essa é uma forma genial de nos conectar ao personagem, aprofundando já muito cedo nós a sua vida pessoal de forma natural, emocionante e inteligente. Porque quando passamos o dia com Yusuke depois de saber de sua morte, temos uma visão muito diferente da do protagonista. Mesmo esse trecho sendo supostamente a parte cômica e divertida do episódio, quando o Yusuke ele responde para Botan que não quer ressuscitar, entendemos o significado dessas palavras. Por trás de toda aquela diversão escrachada, sabemos que temos um personagem cheio de tristeza e angústia. Sabemos que temos um personagem cheio de pesares e muito confuso, que não sabe o que fazer da vida, não sabe como viver, não sabe como aproveitar a vida, não sabe como se encaixar. Porque se a vida é ir pra escola, ter uma mãe, ter um pai, e ele não consegue ter nada disso direito, o que é a vida dele?
e isso trouxesse muita angústia ao personagem, onde seu único mecanismo de defesa é sua raiva e força masculina. E ele não tem um pai para servir de exemplo, sua mãe é negligente, sabemos o porquê esse garoto bobo e de bom coração não quer viver. Então, quando vemos o outro lado da moeda, o lado bom de toda a vida do Yusuke, entendemos que a vida não é tão simples quanto parece e que ela não pode ser resumida à parte ruim. E toda essa parte também é uma forma muito única de exercer o lema da Shonen Jump: esforço, vitória e amizade. Pensa bem, um protagonista cheio de personalidade e de bom coração começa o anime lutando pelo seu direito de ser o protagonista, de viver sua vida, de ficar com as pessoas que ama. Estamos tendo uma jornada para fazer aquilo que tanto faz a revista ser famosa. Toda a amizade, toda a interação do protagonista com o mundo, toda a luta, todas essas coisas que são padrão de um shonen, o Yusuke tá tentando chegar lá, numa jornada emocional. Tudo isso, toda essa situação de limite na vida do Yusuke, na morte do Yusuke no caso, né, faz com que a personalidade desse querido protagonista fique muito à tona, além de ter um significado a mais do Yusuke ser muito ele mesmo. Se histórias são sobre personagens, essa história aqui tem ótimos personagens e foi uma escolha muito inteligente começar o anime como uma novelinha, basicamente, com a adição de personagem pós-vida, onde somos obrigados, juntos ao Yusuke, só observar tudo acontecendo e torcendo pelo melhor. Assim nos conectamos sentimentalmente com o personagem do Yusuke e com os outros personagens, justamente porque eles são o motivo para o Yusuke viver. Eles mostram como é importante viver um dia de cada vez, e além de serem um motivo para que gostemos do Yusuke, porque graças a eles vemos partes mais sensíveis do Yusuke que talvez não pegamos de primeira vez, tá ligado? Talvez não percebemos isso, e os personagens eles comentam sobre isso, afinal um amigo deles morreu, eles comentam sobre a morte dele, e toda essa situação faz com que as emoções de todos esses personagens seja explorada ao máximo. Então, enquanto assistimos o dia a dia desses personagens, caralho, eu tô falando muito personagem, que mostram não só a nós, como também para o Yusuke a bênção que é a vida, eu me divertia muito. Essa sendo uma forma bem divertida de mostrar o que eu acredito que ser o tema principal do anime Yu Yu Hakusho, a vida e a morte. A amizade explorada nesse tema também é fantástica, porque sempre que falamos de amizade, falamos do melhor personagem do anime, Kuwabara, o coração do anime, aquele que o que tem de burro tem de leal, sempre exercendo sua empatia ao máximo em cenas incríveis. E é simplesmente muito curioso o personagem que ativamente tenta ser machão, ser o personagem mais sentimental e gentil do anime. Olha lá o Togashi sensível. Ai, que demais. Aproveitando que estou falando de características que englobam o tema central de Yu Yu Hakusho, até a parte do romance é bem pensada, sendo muito fofinha e constante, onde o Yusuke e a Keiko sempre estão se apoiando, até que devagarzinhozinho, nem tão devagarzinho assim, que sempre fica muito explícito, mas cada vez vai ficando mais e mais explícito, eles vão se apoiando cada vez mais, até virar um apoio romântico, uma relação que seria frustrante em qualquer outro anime. Aqui é muito bonitinha e satisfatória. Antes de eu passar para os próximos arcos e comentar as lutas, gostaria de frisar que Yu Yu Hakusho, dos animes antigos como Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Samurai X, ele é o mais fácil de se assistir hoje em dia, rapá. Tanto que eu fiquei surpreso num episódio aleatório, que eu nem me lembro mais qual foi, onde senti incomodado e me distraía facilmente, porque a direção estava pique e os piores episódios de um Dragon Ball Z nem parecia Yu Yu Hakusho. E aonde eu estou querendo chegar é que sempre quando eu vou assistir um anime mais antigo, eu tenho que me acostumar com seu ritmo, mas Yu Yu Hakusho desceu fácil. E das aberturas clássicas de animes, Yu Yu Hakusho é minha favorita e pau do cu de vocês. Dos 40 episódios que eu assisti, 30 eu não pulei a abertura, e as que eu pulei foi porque eu estava muito ansioso para ver o que aconteceria, porque chega até a ser engraçado como o Togashi consegue me manipular minhas emoções. Eu fico parecendo uma criança mesmo, uma que está muito empolgada enquanto assiste seu anime na TV, e que não aguenta mais e quer ver o próximo episódio, quer ver o que vai acontecer. Tudo isso graças à direção dinâmica do anime e até mesmo mais artística, sendo uma direção que hoje em dia está muito mais na minha preferência do que a de Hunter x Hunter 2011. Eu sei que são propostas diferentes de direção, então não vou ficar comparando. E Hunter x Hunter tem uma qualidade mais constante na direção, enquanto Yu Yu Hakusho tem só lapsos. Muito provavelmente porque o anime é muito mais antigo, né? Então, devido às
Então, devido às proporções, a direção de Yu Yu Hakusho se destaca até hoje. Na verdade, é até mesmo impressionante em algumas lutas. Olha essa cena, por exemplo. Vai me dizer que é comum ter uma direção tão dinâmica e uma animação tão divertida nos animes dessa época. Olha essa troca de socos toda errada do Goku e Vegeta. Eu amo essa luta. Eu amo essa luta como eu amo a luta do Goku e o Cell, mas elas dataram, não tem muito o que fazer. Mas uma coisa que eu posso afirmar que Yu Yu Hakusho é melhor do que Hunter x Hunter 2011 é que as porradas aqui são mais palpáveis, pelo menos na minha perspectiva, claro, na minha opinião. Por causa dessa coloração antiga que eu tanto amo, o Hunter x Hunter ganha muito impacto pelo texto e pelo choque, mas aqui qualquer soco aqui é profundo, irmão. Vou aproveitar que estou falando das partes mais técnicas para comentar a dublagem. Eu sendo uma perspectiva interessante, pois eu não tenho nenhuma nostalgia para com a dublagem, que eu gosto bastante, mesmo não tendo saudosismo. Não me incomoda as gírias, porque tanto o Yusuke quanto o Kuwabara não são pessoas muito cultas, e são uns moleques do caralho, então eu gosto que eles falem gírias. Claro que elas são muito brasileiras, e pelo fato do anime ter sido dublado nos anos 90, muita coisa se datou. Acho que fica mais engraçado quando vemos na nossa memória, ou num compilado do YouTube de frases brasileiras, do que no anime mesmo, porque vendo no contexto, fica muito forçado as gírias muito brasileiras. E eu não ri o quanto eu esperava de frases como: você é grande, mas não é dois, eu sou pequeno, mas não sou metade. No anime não ficou tão engraçado assim. Ou quando o Yusuke falou que não é o carro da pamonha, mas atrapalhou na hora certa. Nossa, essa daí, cara, meteram o louco, cara, botaram nada a ver o bagulho no meio, numa cena que não deveria, nada a ver. Mas falando das vozes, eu adoro elas. Pode ter uns fatores que também não funcionam para hoje em dia, como o fato do Kurama, que tem uma voz feminina, aqui é mais grossa que meu pau, mas isso tinha bastante na época, até no Shun. E tanto as vozes quanto as performances são muito boas. Eu não tenho do que reclamar, tirando a voz desse cara. Garanto a vocês que amanhã terão o mesmo destino que essa xícara. Porra é essa? E até esse cara do gelo. Prepare-se, eu não vou perdoá-lo. Que tem a voz do Burro e do Ed Murphy, e eu fiquei rindo quando não devia. Mas colocando no áudio original, eu também achei que a voz não combinou, hein? Então tá fiel, tá fidedigno. A propósito, eu estou aqui dizendo que certas decisões de dublagem ficaram datadas para hoje em dia, mas uma característica legal da dublagem dessa época é não se importar tanto com a voz ser parecida com o original. Hoje em dia, se o Luffy falar um Y numa tonalidade diferente do original, o pessoal fica louco e critica a dubladora, mas aqui a voz do Kuwabara é muito diferente, mas é boa. A voz do Yusuke é muito diferente, mas é boa. Cada versão tem seu charme, eu acho que eu me estendi demais nesse assunto, né? Entretanto, eu não me sentiria bem se não citasse um erro muito engraçado na dublagem que eu percebi sobre um golpe do Yusuke chamado Shotgun. No áudio original, a dubladora grita Shotogun por causa do sotaque japonês. Enfim, no português, em vez deles falarem shotgun num sotaque brasileiro, eles também falam shotogun, imitando o japonês. Shotogun! Eu achei esse hilário na primeira vez que eu vi. Não é grande coisa, mas eu achei tipo... Voltando a comentar a história, depois que o Yusuke ressuscita, o anime meio que vira um rascunho das coisas que precisam ser feitas num shonen. Um arco onde o Yusuke tem que ir atrás de 3 objetos roubados por 3 inimigos fortes, procurar um inimigo muito forte num teste para ser sucessor de uma grande mestre, depois literalmente escalar uma torre cheia de poderosos inimigos onde o Yusuke e seus amigos vão subir, e depois um torneio. E os motivos para as lutas realmente não são exatamente bem pensados, parecendo mais uma desculpa para o Togashi fazer o que ele sabe de melhor, contar histórias. Eu também me pergunto se isso acontece porque o mangá era semanal, então o Togashi não tinha muito tempo para pensar, diferente de Hunter x Hunter, que ele demora um ano inteiro para terminar um arco, soltando poucos capítulos. Talvez o Togashi não seja o melhor autor para lidar com a pressão do semanal, mas ainda dá para ver suas habilidades de escrita, com certeza, mesmo que de forma mais simples. E o Togashi ainda é muito bom para estabelecer um contexto. Tudo flui de maneira muito satisfatória
exploratória, mesmo que simples, é funcional. Porque diferente de um Black Clover da vida, ou até mesmo de um Kimetsu no Yaiba, simples não quer dizer ignorar qualquer coisa que deixe a história emocionante de se acompanhar, só para ter a grande cena de impacto. Aqui não, rapá, porque mesmo sendo um shonen com as regras de poderzinho não explicadas direitinho, gostou da rima? O nível de poder aqui com certeza é muito mais bem estabelecido do que outros shonens, essa sendo uma das habilidades do gostoso Togashi. Tanto que se o Yusuke lutasse com o Goku do começo de Dragon Ball Z, com o Inuyasha no começo de Inuyasha, ou até mesmo com o Ichigo no começo de Bleach, com certeza ele seria moído na porrada. Não porque ele é fraco, mas sim porque seus poderes são controlados. Como exemplo, o Leigan, que é um golpe super forte, mas com limite de uso. No começo eram só 2 disparos por dia, porra! Então quando o Yusuke atirava seu Leigan e errava, a gente ficava putz! Quando ele acerta, a gente fica ah! Quando ele acerta, mas não funciona, a gente fica caralho, fudeu, o cara é potente. E pelo menos eu fico assim, porque estabelecendo 2 regras simples, que é Leigan é extremamente forte, mas também tem um uso extremamente limitado, o Togashi faz com que as lutas fiquem mega emocionantes, onde os personagens são obrigados a lidar com suas limitações, usando estratégias e criatividades. Mas me explica qual é a graça de uma espada que corta qualquer magia ou um monte de poder de água, que eu nem sei o limite, não sei a diferença de força dos golpes e nem sei porque o Tanjiro não usa só os golpes mais fortes, tipo, usa o 10, foda-se toda vez que se dane. Acho até que essa característica do Togashi de criar poderes muito funcionais para a narrativa é a melhor coisa de suas obras, tanto que eu acredito que Yu Yu Hakusho tem coreografias de luta muito à frente de sua época, sem querer desmerecer outros mestres como Akira Toriyama, é claro. Só que até mesmo poderes que só são feitos para serem super legais, como a chama infernal do Riei, tem uma consequência bem clara e todos os poderes são muito bem usados, sempre de formas diferentes. Não é o Vegeta que sempre usa um poder novo super foda para ele nunca mais usar, ou tu tem uma boa justificativa pro Vegeta não usar o Big Bang Attack nunca mais, ou usar 1000 vezes contra a 18 enquanto ela vinha furiosa, cracuda pra comer o cu dele. Ele só pode atirar 3 vezes que nem o Yusuke? Eu não sei, qualquer coisa que tu falar é só especulação e eu vou comer teu cu, hein? E ó o cu, hein? Tá bom, se as lutas são boas, a história também é. Olha, cara, ela pode não impressionar por não ser complexa, mas Togashi sabe condensar. Então, mesmo que a premissa do arco dos 3 tesouros não seja grande coisa, tudo termina rápido e simples e maravilhosamente. Além de que as histórias são marcantes e tudo tem uma função muito prática, como apresentar o Riei, o Kurama, estabelecer a dinâmica de luta, e depois do Yusuke recuperar os 3 tesouros, temos o teste da Genkai, onde começa a explorar mais os poderes espirituais, estabelecendo a dinâmica do Yusuke e do Kuwabara, que já era clara, mas o fato do Yusuke estar morto não ajudava muito a ver a dinâmica, né? Então foi legal ver ele se superando no teste junto, ainda mais ver a luta do Yusuke versus Lando, que de novo o Togashi manipula meu coração, fazendo eu vibrar no soco que o Yusuke dá no estômago desse desgraçado! Depois desse arco temos o divertidíssimo arco da Torre Suzaku. Eu falei rapidinho desses 3 arcos porque todos eles têm algo em comum sobre a exploração do tema central do Yu Yu Hakusho, a vida e a morte. Quando Yusuke volta dos mortos, ele automaticamente começa a lidar com uma dura realidade, a fragilidade da vida perante as grandes forças. No primeiro arco, o mundo vai ser destruído se o pai do Koema descobrir que seus tesouros foram roubados. Então Yusuke é forçado a lutar com a maldade para ter o direito de viver, lutando contra as representações de ladrões, um homem ganancioso, rei sendo um megalomaníaco do caralho, que acha que está acima do direito dos outros, e até mesmo aquele que rouba por um motivo nobre, se matando no processo, porque todos eles seguiram o caminho errado da vida, então todos alguma hora iriam morrer. Mas claro que o Yusuke não iria deixar o Kurama se matar por um motivo nobre. Pau no cu do motivo nobre. Se o Yusuke descobriu que a vida vale a pena por causa dos outros, todos eles de forma egoísta só pensam em si mesmo. Até mesmo o Kurama, que decide salvar sua mãe dando a própria vida, como se isso fosse resolver alguma coisa. A morte nunca é a resposta. Yu Yu Hakusho. E Yusuke sabe disso melhor do que ninguém. Então Yusuke supera todos esses sentimentos
e até mesmo o ressentimento que ele poderia ter para com Kurama por ele ser um dos ladrões, e assim ele dá espaço para a vida existir. Na verdade, Yusuke está sempre lutando contra a morte na porrada, porque esse é um shonen de porrada dos anos 90, sem simbolismo ficar tristinho depois de matar um assassino. Aqui é porrada contra a dor e a morte, um homem contra o natural. E no próximo arco, onde acontece muita exploração da amizade do Yusuke e do Kuwabara, também temos o Lando, que vive pelos outros de forma tóxica, roubando suas técnicas e sua vida. E agora eu te pergunto, o que o Yusuke faz com ele? Mete a porrada! Agora no próximo arco temos Yusuke lutando com um dos grandões de frente. Se antes o pai do Koema era um problema para ser evitado, aqui Yusuke bate de frente contra aquele que usa o mal no coração de todos, para resumir os outros a isso, transformando em monstros que só querem ter o do outro, consumindo a vida até não restar nada. Bom reflexo do mundo que vivemos, e a resposta de Yusuke para isso... O quê? Eu não acredito. De onde ele tirou tanta energia? Da sua vida? Só pode ser isso. Ele está drenando a própria energia vital. É por isso que ele está tão forte. Não acredito! Ele usa a própria essência da vida para dar um soco na cara desse merda, usando sua vida para ir contra uma ideologia cruel. Pode não ser sutil, mas é irado. É irado como Yusuke sempre está lutando contra as ideologias de seres espirituais que vão contra o viver pleno dos seres humanos. Como alguém que já morreu, ele sabe muito bem o porquê viver. Não importa se os demônios são entidades. Se eles vão contra o direito de viver, Yusuke vai meter a porrada nesses filha da puta. Dito e argumentado, Yusuke é um dos melhores protagonistas dos animes. Eu consigo ir longe na interpretação de Yu Yu Hakusho, porque todo um anime bom que se preza dá pano pra manga pra gente poder interpretar tudo de forma mais complexa. Mas assistir um anime Yu Yu Hakusho não é exatamente apreciar um bom desenvolvimento de personagens e de história, para depois interpretar tudo, ficar discutindo essas coisas mais, sei lá, coisa de cult. Yu Yu Hakusho é assistir boas lutas e se divertir com boas dinâmicas de personagens. Aspectos esses que eu já cansei de elogiar, então mesmo que eu faça toda essa interpretação sobre a história de Yu Yu Hakusho, muitos episódios são pura luta ou aventura mesmo. Como a torre do Suzaku, que eu pessoalmente acho incrível a dinâmica forçada do grupo desse arco. É do nada, não tem nenhuma preparação, de repente temos um grupo principal muito bom. A gente não assiste um bom desenvolvimento, a gente Togashi só mete um novo arco com luta e mete uma dinâmica de personagens muito foda. Com o Yusuke sendo a bondade, um estilo de luta mais agressivo, com ele metendo a porrada espiritual. O Riei é a maldade, tendo um estilo de luta que foca na velocidade, na explosão de poder. Se o Yusuke mata o cara aos poucos, o Riei mata em pouquíssimo tempo, na hora, vral. Além de usar uma espada, né, que é um aspecto bem legal. O Kurama é a razão e por isso tem lutas que se destacam por focar mais na estratégia, usando uma arma que pode não parecer tão destrutível quanto as outras, que são plantas, mas que pode ser usada de várias formas diferentes. Kuwabara é a emoção e ele é o personagem mais fraco da vez, que vai indo até que uma hora dá certo, porque ele é criativo no uso do poder e tem muita determinação. Suas lutas são desengonçadas, são a representação mais física que eu já vi de um personagem que representa as emoções de um grupo. Agora, comentando mais do Riei, eu gosto muito dele, mesmo que ele sendo muito massa velho, é só incrível ter todo um drama de sou um demônio de gelo e meu congelamento é mortal. Daí o rei só se livra do gelo e dá 1000 cortes no maluco em um segundo, foda-se total. E eu não esperava um anime dessa época conseguir passar uma sensação de velocidade tão fodida, mas conseguiu muito bem. E é legal como o Riei é teatral, né? Ele sempre faz, o golpe acertou, mas não, você se fudeu, sua bicha. Para eu não ficar me repetindo, eu gostaria de dar uma passada rápida nos próximos episódios. Arco do resgate muito irado, com destaque sendo a piada do travesti. Eu sei que tem uma polêmica sobre essa cena, dizendo que ela é ofensiva, mas eu sinceramente não consegui enxergar a ofensa. Provavelmente porque eu não sou trans, né, então eu posso não tô no meu lugar de fala, mas eu gostaria de comentar, por favor, não me assassinem. Mas eu realmente não vi a ofensa, porque esse já é o 4º arco e vocês não perceberam que o Yusuke é um filho da puta. Tipo, eu amo ele, mas a real
real é que ele é um cuzão. Yusuke é um cuzão até mesmo com as pessoas, com os amigos deles e a Keiko. Imagina com o inimigo que estava tentando matar ele. E a representação dela como travesti nem é ofensiva. Ofensiva é a forma escrota que o Yusuke trata ele. Desculpa. Ofensiva é a forma escrota que o Yusuke trata ela. Mas ele sempre trata todo mundo de maneira ofensiva. É a comédia do bagulho. E uma prova que o Togashi não tem esses preconceitos, o Kurama e o Riei eram para ser um casal. Mas quando o Togashi colocou um casal gay no mangá anterior, a Yu Yu Hakusho, houve muitas reclamações de leitores. Então ele decidiu só deixá-los como amigos muito próximos. Além da Luca em Hunter x Hunter. E eu não estou pedindo para você achar engraçado. Só peço para você parar de problematizar. Porque se tu problematizar essa cena, tu vai ter que problematizar tudo que o Yusuke faz, porque ele é muito engraçado, mas tudo que ele faz é muito escroto. E a sensibilidade da época era outra, e mesmo assim o Togashi nem foi tão ofensivo assim. Ofensivo ele foi, mas toda piada ofende alguém, e eu ri nessa parte, então eu posso afirmar que essa piada é boa. Continuando, é muito bonitinho o desfecho desse arco, com Kuwabara exercendo mais uma vez a sua extrema empatia, pedindo desculpa por não salvar a Yukina antes. É muito fofinho. Na verdade, o final desse arco inteiro é bem mais sensível e sutil do que os outros, que eram muito mais gritaria e soco na cara. Não que esse não tenha gritaria e soco na cara, mas esse daí foi bem mais um final emocional e bonitinho, nha, 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 nha. E antes de terminar o vídeo, porque eu não tenho muito o que falar do torneio, além dele ser muito divertido e explorar a cada oponente uma visão diferente e nova da vida e da morte, eu gostaria de dar destaque a uma cena que eu genuinamente fiquei chocado. Quando o Toguro revela não ter usado toda essa força contra o Yusuke e o Kuwabara, ele chama o Yusuke para o torneio, mas antes ele do nada, gratuitamente faz uma demonstração de poder. Ele chega todo, vou mostrar 35% da minha força, Urameshi, pau, 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 pau. Porra é essa? Sério, essa é uma das cenas mais chocantes dos animes que eu já assisti. Do nada o cara faz uma puta demonstração de poder ao destruir um prédio na porrada. A animação tá bonito, o dublador mitou. Eu tô até falando errado, ai, minha dicção tá até pior. Eu fiquei com a mesma cara que o Yusuke, choqueado. Contudo, Yu Yu Hakusho é um anime bem caricato, tem tons muito claros de preto e branco em seus personagens e no jeito que conta sua história. Mas os tons de cinza nesses aspectos faz com que essa obra se destaque, porque mesmo sendo uma grande desculpa para ter lutas, seus lapsos de complexidade me impressionaram, mesmo eu estando acostumado com animes com bastante substância como Hunter x Hunter. Mas eu tô falando complexidade como shonen, ok? Não estou comparando Yu Yu Hakusho com Steins Gate. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva e é nóis, gurizada!